Quero dizer para vocês que eu estou assim, bem nervoso. Com tudo que tem acontecido na minha vida nos últimos dias, com todos os projetos da Novo Tempo, do Está Escrito, eu confesso a vocês que eu fui tentado a ligar para o pastor Paulo, para o pastor Gilberto, e falar assim: olha, não dá para ir um outro pregador? Mas depois eu comecei a me lembrar de algumas coisas aqui, né? Primeiro que, se eu não viesse agora, talvez não sei quando poderei voltar aqui. Depois eu lembrei do pastor Gilberto, que foi meu preceptor no antigo IAE. Depois eu lembrei do pastor Paulo Bravo, que foi meu departamental de jovens na UCOB. Depois eu lembrei do Pablo, que sempre é parceiríssimo. Lembrei do pastor Charles Fabian, que trabalhou comigo lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Eu como evangelista, ele como pequenos grupos e lar e família. E eu confesso que daí eu fiquei balançado a não ligar. Mas quando eu lembrei do Jeg Burger, aí eu falei assim: eu tenho que ir. Eu quero dizer a vocês que, apesar de todo o meu nervosismo por estar aqui com o digníssimo quarteto Arautos do Rei, quando eu disse que está há 68 anos pregando a volta de Jesus, eu não me referi a eles, nem à idade deles. Eles fazem parte de um processo, mas é uma alegria poder acompanhá-los. Essa é a minha primeira viagem com eles, dentro dessa nova função. E já digo a vocês, é muito bom ter a companhia deles e ser alvo das orações e da preocupação deles. Eu não sei se vai ser assim durante todo o tempo, né? Mas assim, preocupação, se quer água, tá bom o suco, tá tudo certo, né? Não sei se é só a primeira impressão ou se vão me mal acostumar assim. Mas eu estou muito feliz, contente. Eu trago também aqui um abraço muito carinhoso e especial da minha esposa e dos meus filhos, que tem esse colégio, um colégio muito querido no nosso coração. Há 2 anos, alguns de vocês estavam aqui naquela semana de oração. Quantos estavam aqui naquela semana? Deixa eu ver. Ok, eu não vou repetir sermão, tá bom? Mas se eu repetir, não tem problema, que você não lembra. Alguns, eu lembro de um. Preguei 30, lembro de uma história, né? Mas sabe, foram momentos muito agradáveis que eu e minha família pudemos passar aqui há 2 anos. E um pouquinho mais de tempo voltando, eu estive num congresso universitário. Onde estão os remanescentes daquele congresso universitário? Olha, tem alguns ainda. São bem-vindos, viu? Se vocês quiserem passar mais uns 30 anos aqui na escola, são todos bem-vindos. Bom, para ser feliz, o que a gente faz para ser feliz, né? Qual é o segredo da felicidade? Primeira coisa que a gente precisa pensar, né, é se a felicidade de fato existe. Se ela existe, no que consiste a felicidade. E depois, se ela existe e se é possível encontrá-la, é possível vivê-la. Para ser feliz, o que a gente precisa ter, ou fazer, ou ser, para encontrar esse sentimento, essa percepção de alegria e de prazer, felicidade? Durante essa semana nós vamos abordar algumas coisas, alguns aspectos, tentando buscar do inusual algumas coisas específicas para a nossa vida. Para a gente começar essa caminhada, que vai durar até o próximo sábado, eu gostaria que você fechasse seus olhos, curvasse a sua fronte, para juntos orarmos a Deus, para então termos condições de abrirmos a palavra de Deus. Feche seus olhos então nesse momento e vamos juntos conversar com Jesus. Bondoso Pai, nós estamos felizes por estarmos na Tua casa de oração. É um bom lugar para estarmos. É um lugar de refrigério, de frescor. É um lugar onde descansamos. É um lugar de paz. Um lugar de calma. Um lugar de reflexão.
é onde todos nós nos propomos nesse momento a abrirmos nossas percepções mentais, o nosso coração, a nossa mente, para o recado que o Senhor quer dar a todos nós. Fica conosco agora, Jesus, por favor, em teu nome pedimos, amém. Pode abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis, no capítulo 4. Enquanto você acha Gênesis 4, eu quero saudar os nossos amigos internautas, você que está na sua casa, assistindo essa programação tão especial que sai aqui a partir do IAN, seja muito bem-vindo também. Sinta-se como se estivesse aqui conosco. Você é nosso irmão, é nosso amigo, e é para nós um grande prazer, uma grande alegria termos a honra da sua companhia. Que Deus possa abençoá-lo grandemente, protegê-lo, ampará-lo, que a sua família receba as bênçãos dessa semana aí na sua casa também. O texto é Gênesis capítulo 4. Quem achou diz amém? Ok. Nós vamos ler 16 versos, certo? Então acompanhe a leitura. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Se procederdes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. E estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior o meu castigo do que eu posso suportar. Hoje me lançarás da face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse quem quer que o encontrasse. Então saiu Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro nesse sermão é que ninguém sabe que sinal é esse. Porque se eu não mencionar, depois alguém vai me perguntar, né? Pastor, o que o senhor acha que é esse sinal? Ninguém sabe. O que a gente pode imaginar e deduzir, talvez, é que fosse um sinal visível. O que é esse sinal, nós não sabemos. Qualquer teoria é mera conjectura e talvez até especulação. Nós não sabemos. Colocado isso à parte, vamos para a mensagem de hoje. Adão conheceu a sua esposa Eva. A gente precisa entender o contexto do que está acontecendo aqui, né? A partir desse momento, o pecado já entrou no mundo. Gênesis 3,15, que é conhecido como o proto-evangelho, já aconteceu. Eles já conheciam o plano da redenção. Nesse contexto, Adão já havia dado o nome Avaroa. Ele deu o nome de Eva, né? Que em hebraico é Avá,
que significa vida. Por que ele deu esse nome para a mulher? Vida. Porque ele sabia que a única esperança de salvação e de vida para ele, para a raça humana, seria através da mulher, que traria em si, carregaria no seu ventre o Salvador do mundo, o Deus encarnado, o Messias. Por isso ele olhou para a varoa e agora deu um nome: você vai se chamar Vida. Eva, vida. E eu me lembro quando a minha esposa engravidou do meu primeiro filho, do Gabriel. E foi assim um momento muito estranho para mim. Recheado, lógico, de alegria, de felicidade, mas eu não consegui reagir da maneira como eu acho que a minha esposa queria que eu reagisse. Porque é assim, a minha esposa ficou sabendo que estava grávida, mais ou menos ali no início da segunda quinzena de fevereiro. Eu faço aniversário no dia 25 de março. Ela esperou todo o tempo para me dar a notícia no dia do meu aniversário. Você tem ideia do que é isso para uma mulher, né? Ela tinha ali a primeira gravidez, sabia que estava grávida e não contou nada para mim, esperando o momento da surpresa. Eu tenho que confessar uma coisa aqui para vocês. Eu acho muito legal surpresa para os outros. Para mim é uma coisa muito constrangedora. Para mim é assim, primeiro porque todas as festas surpresa que fizeram para mim não era surpresa, porque eu descobri, alguém deu um fora, alguma coisa aconteceu. E para você não frustrar uma multidão de gente, você tem que fazer a cara de surpresa, né? Então assim, eu não gosto de surpresa. Tem gente que gosta, né? Mas eu não gosto de surpresa. Talvez tenha até que melhorar isso, minha personalidade, gostar de surpresa. Não sou muito afeito a surpresa. Mas a minha esposa falou o seguinte: olha, no dia do seu aniversário nós vamos jantar fora. Tudo bem, não tem surpresa, sem problemas, né? Eu já sabia, né, que ela tinha preparado todo um clima romântico, então eu fui com a minha cabeça, né, pro romântico. E a gente chegou lá num restaurante, daqueles que a gente vai só uma vez na vida, sabe? Aí ela me levou lá. E era um esquema assim, com luz de vela, os negócios assim, né? E eu todo feliz, né? Meu aniversário e tal, todo aquele negócio. E eu pensei, bom, ela vai me dar um presente, né? Ela sempre gosta de me dar presente. E eu pensei, em algum momento ela vai me dar um presente. E chegou o garçom. Sabe quando tem aquela bandeja de prata assim, arredondada? E veio o garçom, depois que a gente comeu, e veio com aquilo. Só que assim, todo mundo no restaurante já sabia da história, menos eu. E todo mundo do restaurante, inclusive outras mesas que estavam ali, queriam ver minha reação. E o indivíduo pegou, o garçom veio com o negócio, colocou ali sobre a mesa, não tirou. Todo mundo sorrindo, né, com uma risadinha, um negocinho, eu não tinha, obviamente, a menor ideia. E aí a minha esposa falou assim: teu presente está aí. Aí eu peguei e falei assim: posso abrir? Posso. Aí a hora que eu tirei era uma caixa pequena. O que tem dentro da caixa, né? Fui abrir. Quando eu abri, tinha uma roupinha de bebê. E eu queria entender a brincadeira, entendeu? Porque às vezes tem isso, né? Você vai fazer uma semana de oração, aí eles vêm te trazer um presente, aí você abre, não sei o quê, um chaveirinho, aí daqui a pouco vem um presente. Eu pensei assim, eu não entendi. Sabe quando você não entende? Não entendi. Aí, assim, como ela sorria com expectativa, e eu não entendia, eu perguntei: o que é isso? Ela falou assim: isso é uma roupa de bebê. Falei: isso eu sei, eu quero que você me explique o que está acontecendo. Ela falou assim: você não entendeu que você vai ser pai? Eu falei assim: você o quê? Eu tenho certeza que ela queria que meu amor, vem aqui, tarana. Gente, literalmente, eu nunca na minha vida, não estou isso. Aí no outro dia eu falei assim: Xenê, que é o jeito que eu trato, né? Xenê, eu vou ser pai. Mas demorou
para que eu pudesse entender tudo o que estava acontecendo. E lógico, dirigir uma igreja como essa aqui, ou um internato como esse, é uma responsabilidade gigante. Mas me dá 2 internatos desse para cuidar e não me dá um filho, porque filho é filho. Não existe responsabilidade maior, e também não existe alegria maior. E quem é pai, quem é mãe sabe do que eu estou dizendo. Não existe na terra uma alegria maior do que ser pai ou mãe, não existe. Agora você corte todo o seu preconceito contra Caim, e imagine que ele foi um bebê, esperado, desejado, amado, como o primeiro rebento da história da humanidade. Você tem ideia dos sonhos e da alegria de Eva durante a gravidez? O quanto ela amou essa criança, o quanto ela foi desejada, o quanto ela foi esperada. Quantos sonhos de que aquela criança pudesse vir a ser o Messias dito por Deus. Quantas expectativas para a vida de Caim. Caim sorriu a primeira vez, seu dentinho nasceu, ele deu os primeiros passinhos, e ele era a alegria do lar, a felicidade do casal. Sabe, depois que Caim começou a crescer, eu imagino que eles olhavam para Caim pensando: puxa, Jesus precisa vir. Ele não é o Messias, mas Jesus precisa vir para salvar o meu filho. Ele é inocente dos meus atos, das minhas culpas, dos meus pecados. Jesus precisa vir. Caim foi o primeiro nenê amado na história do mundo. Um bebê. Foi o primeiro ser humano que existiu como criança. Depois, Adão e Eva tiveram Abel, tiveram outros filhos. E sabe, a Bíblia começa a relatar um incidente, uma situação. A Bíblia começa definindo, né? Um foi cuidar de ovelhas, o outro foi lavrar a terra. Escolhas que nós fazemos na vida. Eu fico pensando, né? Havia algum problema em Caim ser um lavrador? Havia algum pecado implícito nisso? Nenhum. Mas será que era a vontade de Deus para Caim? Não sei. Enquanto fazia esse sermão, eu fiquei pensando, né? E se Caim, em algum momento da encruzilhada da vida dele, ele tivesse decidido não ser um lavrador? Será que ele ainda assim traria ao Senhor os frutos da terra? Não sei. Mas são escolhas. Você entende aquele processo da teoria do caos, né? O bater das asas de uma borboleta lá no Oriente pode causar um furacão aqui no Ocidente. As pequenas, as micro decisões da nossa vida, elas podem reverberar como uma pedrinha que é lançada no meio do lago e a sua onda se propaga até as margens mais distantes. Quando eu decido a minha vida, eu estou desencadeando um potencial energético de decisões e situações do mundo incalculáveis. Eu poderia ter feito qualquer outra coisa da minha vida. E se eu tivesse escolhido qualquer outra coisa da minha vida, tudo que está acontecendo aqui aconteceria de um outro jeito. Melhor, pior, mas igual não seria. Quando você decidiu vir para o IAN e não para outro colégio, você tomou um rumo na sua vida que você não tem noção do que irá acontecer por essa decisão. As decisões pequenas ou grandes da nossa vida influenciam e acabam por determinar a nossa vida e a vida de outras pessoas. Em algum momento Caim escolheu. Se ele fez a decisão, se tomou a decisão certa, baseado nas orientações de Deus ou não, eu não sei. Eu sei que em um determinado momento ele teve que fazer uma outra decisão, uma outra escolha na vida dele. E ele escolheu trazer ao Senhor aquilo que Deus não havia escolhido. Deus disse, olha,
desde que Deus matou o primeiro cordeirinho para cobrir a nudez de Adão e Eva, a ideia era a seguinte: vocês vão imolar o cordeirinho, e ele representará o Messias que virá. Deus pediu isto. Deus pediu um cordeiro sem mácula. Deus não pediu o melhor da terra. Deus não pediu frutos. Deus não pediu verduras. Deus não pediu legumes. Não importa que o pé de alface não tenha uma folha queimada. Não importa que a maçã tenha o tamanho de um melão. Não importa. Não foi isso que Deus pediu. E nós temos um sério problema em relação a isso em várias áreas da vida. Na arte, na cultura, nas decisões pessoais. Quando nós adoramos a Deus, nós oferecemos a Deus o que Ele quer e não o que eu quero. Quando eu faço as minhas escolhas como um ato de adoração, não sou eu quem determina o que eu ofereço. Vocês se lembram? Davi, nas suas reflexões do Salmo 51, dizendo: se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria, mas o que o Senhor quer é o meu coração. Não adianta ter o sacrifício sem ter o coração para oferecer para o Senhor. Quando eu escolho louvar a Deus, eu louvo da forma como Deus quer e não da forma como eu gosto. O meu querer e o meu gostar não tem a menor relevância, porque o presente eu estou dando à pessoa. Eu não posso dar para a pessoa aquilo que ela não quer ou aquilo que ela não pediu. Queridos homens, você que gosta de jogar bola, futebol, mas nunca aprendeu, sempre gostou, nunca aprendeu direito, e você precisa de uma chuteira para jogar bola. Você não pode chegar no dia do aniversário, de casamento ou de namoro, e dar uma chuteira para sua namorada ou esposa, porque ela não vai gostar, por mais que você ame e precise de uma chuteira. Quando eu presenteio, eu preciso saber o que a pessoa precisa, o que a pessoa quer. Quando eu adoro a Deus, eu pergunto o que Deus quer, e não o que eu quero dar. Caim ofereceu o seu melhor, e ele foi aceito? Não foi aceito. Deus não quer o nosso melhor. Você consegue compreender isso? Que Deus não está buscando o nosso melhor. Aliás, a gente precisa tomar cuidado com isso, porque boa parte da cultura, eu disse boa parte, não disse tudo, boa parte da cultura de oferecermos o melhor para Deus tem origem pagã. Porque o que a gente precisa oferecer para Deus é um coração podre, sujo, dizendo: Senhor, transforma a minha vida. Isso de você trazer o seu melhor, apresentar e sacrificar o seu filho primogênito, o melhor, você pegar e entregar isso para um Deus, sacrificar, isso tem origem pagã. Nós adoramos a Deus oferecendo a Deus aquilo que Ele pede, aquilo que Ele quer, e não o que eu gosto, não o que eu quero. Caim talvez estivesse revestido de sinceridade. Agora, a sinceridade nunca tornará o errado certo. Vou repetir: o errado nunca, a sinceridade nunca torna o errado certo. Ah, mas eu fui sincero. Se você está errado, você está sinceramente errado. Querido, que dia eu e você guardamos, observamos? Qual é o dia? Por que é o sábado e não é terça-feira? Deus falou o quê? Deus falou que era o sábado ou a terça. Mas eu escolhi oferecer para Deus no lugar do sábado a minha terça-feira. Eu posso? Eu não posso, porque foi Deus quem determinou o sábado. Não é ideia de nenhum homem, não é invenção de nenhuma religião, não é a brilhante genialidade de um líder religioso que descobriu a ideia de que um povo parasse de trabalhar num dia. É Deus quem disse que deve ser um dia, e Ele disse qual dia. A gente ouve muitos argumentos assim: não, todos os dias são para Deus. É claro que todos os dias são para Deus, mas um Deus tornou especial, porque Ele fez isso pela prerrogativa dele, de Deus. Eu tenho que guardar que dia? O sábado.
Agora, por que é que eu permito obedecer a Deus num dia e quase 17 milhões de pessoas, mais 14 milhões de judeus, 17 milhões de adventistas no mundo, leem na Bíblia, é o sábado, e aí eles perdem concurso, perdem emprego, perdem promoção, perdem aumento de salário, fiéis à Bíblia. Mas isso é um ponto. É um ponto. Caim veio sinceramente oferecer o seu melhor. E Deus disse: não, Caim. E Deus, no seu amor para Caim, disse assim: filho, se você proceder bem, vai dar tudo certo. E aí entra talvez um dos momentos mais delicados para mim dessa mensagem, da mensagem dessa noite. É quando Deus diz assim, verso 7: se não procederdes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus estava dizendo assim para Caim: filho, entenda o que está acontecendo. Você está irado, magoado, cheio de rancor. Se você não proceder bem, o pecado ele vai estar batendo a sua porta. E ele chega ao ponto de dizer assim: se você não controlar, o seu desejo vai te dominar, mas você precisa dominar o seu desejo. Antes do primeiro assassinato acontecer, Deus falou de tal maneira que Caim ouviu Deus dizendo, da mesma maneira como Deus falava com o seu pai Adão e a sua mãe Eva. Ele disse: por favor, Caim, você precisa mudar o seu comportamento, o que você está fazendo é errado, se você fizer direito você vai ser aceito. Caim, o pecado jaz à porta. Se você não controlar os seus sentimentos agora, os teus desejos vão destruir você. Você consegue, pela reverberação dos séculos, ouvir Deus dizendo exatamente a mesma coisa para você essa noite? Se você em Cristo Jesus não dominar os seus sentimentos, o pecado jaz à porta, e ele vai destruir você como um dia destruiu Caim, aquele menino amado, querido, protegido pelos céus, amado pelo universo. O pecado ele tem a capacidade de nos transformar de pessoas boas para pessoas ruins. Deus, o mesmo Deus que disse isso para Caim, hoje desce aqui à igreja do IAN, talvez para dizer e dar esse recado a você. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, eu não conheço suas lutas, nem suas angústias, seus pesares, suas lágrimas, suas mágoas, as suas tristezas, o sangrar do seu coração eu não conheço, mas eu sei de uma coisa: se você não controlar em Cristo Jesus os teus sentimentos, o pecado jaz à porta, e ele vai destruir você, sua família, seu lar, as pessoas que você ama. Nós precisamos entender que ou nós descansamos e depositamos as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas necessidades em Deus, ou eu vou tentar tomar as rédeas da minha vida em minhas mãos, eu vou me arrebentar na primeira esquina que eu tiver que cruzar. Quando eu era adolescente, eu não era adventista, e também não era cristão, não tinha religião nenhuma. E eu tinha um amigo vizinho de porta, eu morava num prédio, e o pai dele tinha uma arma. E um dia eu não estava presente, mas um primo meu estava, o Guilherme, e outros amigos estavam na casa dele. E sabem o que ele fez? Ele colocou uma bala dentro do tambor, e ele começou a fazer roleta russa. Só que ele começou a fazer roleta russa só com o meu primo. Ele falou assim: vamos lá, Guilherme, vamos ver se você tem sorte. Pec. Rodava, pec. Rodava e pec. E o meu primo chorando. Tudo piazada de 15 anos. Sabe quando um ateu chega e diz assim: se Deus existe, que caia um raio na minha cabeça. Ah, viu como Deus não existe? Não veio nenhum raio, continuo vivo aqui.
a gente faz a mesma coisa de tantas outras formas, né? Todas as vezes que eu escolho não ler a Bíblia, eu estou dizendo que o demônio me tome. Mas como não toma, a gente continua dias sem ler a Bíblia. Todas as vezes que eu escolho falar mal de alguém, eu estou dizendo, está liberado, não vai acontecer nada demais. E como não acontece, a gente acha que está tudo bem. Mas a gente está sendo destruído, né? A gente está sendo destruído sem saber. É como um indivíduo que tem câncer e ele não sabe que tem. E ele está continuando fazendo as mesmas coisas da vida dele. Mesmo ritmo de alimentação, de trabalho, de tudo, continua as mesmas coisas. Até um dia que ele descobre que ele tem câncer. Mas enquanto ele não descobre, ele continua fazendo as mesmas coisas. E parece que é exatamente isso que acontece na nossa vida. Quando a gente, enquanto não acontece algo muito ruim na nossa vida, parece que a gente diz assim, não, eu deixo de fazer, eu faço e não dá nada. Mas dá muita coisa. A gente precisa descortinar o grande conflito e entender que a nossa vida está em jogo. Esse tabuleiro chamado terra, todos nós estamos para viver ou para morrer. Mas o problema de Caim para mim não foi o assassinato. Porque outras pessoas na Bíblia também mataram e não tiveram o mesmo fim que Caim. Davi mandou matar, se tornou um assassino de Urias, um mandante do crime. E ainda assim foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Eu fico tentando imaginar fins diferentes, alternativas diferentes para a vida de Caim. A primeira criança, o primeiro neném amado da terra. Mesmo que ele, sem ouvir o conselho de Deus, chamasse Abel, porque ele arquitetou o pecado, ele arquitetou o mal. Ele chamou Abel, venha no campo, separou Abel das pessoas, e aí ele se lançou, feriu, matou o seu próprio irmão. Mas sabe, se ele matasse Abel, e naquele mesmo momento se arrependesse, se ajoelhasse, deitasse no sangue do irmão dele, e implorasse a Deus o perdão seria estendido para Caim. E um dia no céu, Caim e Abel estariam juntos novamente. E os dois iriam se abraçar. E Caim teria a oportunidade de olhar dentro dos olhos de Abel e falar, meu irmão, por favor, me perdoe pelo mal que eu te fiz. Mas essa cena não vai ocorrer no céu. Porque o maior problema, o maior pecado de Caim foi ele não ter corrido. Deus. E sabe uma coisa que eu aprendi na minha vida? Se um dia você pecar, corre para Deus. Corre o mais rápido que você puder. Desesperadamente corra para Deus. Porque é o único capaz de lavar você e a mim do nosso pecado. Eu fico imaginando as letras e a inspiração do Espírito Santo em Moisés descrevendo um final diferente para a vida de Caim. Eu fico imaginando os versos quando Deus pergunta, e que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama desde a terra a mim. Eu fico imaginando Caim prostrado diante de Deus, com a mão suja de sangue, com o rosto sujo de sangue do irmão, e o sangue do irmão misturado com as lágrimas de Caim, e ele dizendo, por favor Deus me perdoe, eu fiz uma loucura, uma insanidade, eu me tornei o primeiro assassino da história do mundo, Senhor, por favor me perdoe, Senhor tira a minha vida, mas me perdoe, por favor salva meu irmão, por favor reconstrua. E eu fico imaginando nas minhas viagens espirituais, talvez Deus naquele momento pudesse recolher o sangue de Abel e soprar-lhe novamente nas narinas o fôlego de vida.
e nós teríamos ali o primeiro modelo de ressurreição, registrado e gravado nos altos. Mas a história diz que a terra sugou o sangue de Abel. Abel vai ressuscitar. Mas Caim preferiu uma marca. Ele preferiu um sinal ao sangue. Eu não sei quem é você. Eu não sei até que ponto o racionalismo desse século invadiu o teu coração. Parece que a gente fica entre o tubo de ensaio e a cruz, sem sentido, sem direção, se perguntando se a Bíblia de fato é um livro inspirado ou não, se tem sentido vir a uma igreja ou não, se de fato eu devo decidir ser um cristão ou não. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Do fundo da minha alma, eu tenho a mais pura convicção de que um dia, eu não sei qual é, mas que um dia, uma nuvem do tamanho da mão de um homem se levantará no horizonte e ela virá crescendo mais e mais, e nós perceberemos que não é uma nuvem qualquer, mas que o imponderável e o transcendente está acontecendo diante dos nossos olhos. Porque esses seres, muitas vezes entendidos como seres mitológicos, começam a se tornar reais diante dos nossos olhos. Os anjos acompanham um ponto de luz, circundam um ponto de luz. E eu e você vamos descobrir naquele centro que a Bíblia tinha razão. Nesse momento, você não poderá mais se arrepender. Eu não poderei mais pedir perdão. Os justos estão praticando a justiça. E aqueles que ficaram o tempo inteiro em cima do muro, brincando de serem cristãos, continuarão vivendo nas suas incertezas e nas suas loucuras. Caim tinha uma alternativa, como eu e você temos. Se ele não for o primeiro, o último e o melhor na vida de vocês, sabe, se Deus não entrar na nossa vida e a gente não entender que em cada pecado eu preciso sair correndo e falar assim: Senhor Jesus, eu estou correndo para o único lugar em que eu posso ser feliz. Deus conhece você. Isso não traz paz ao seu coração. Deus conhece você. O sangue de quem clama na terra contra você e contra mim. Que fim vamos dar à nossa história? Que desfecho teremos? Se ele não for o primeiro na sua vida e na minha vida, acaba tudo. Em algum momento, acaba tudo. Que Deus ilumine o seu pensamento, as suas decisões durante essa semana. Que Deus cuide e abençoe você. No viver só existe lugar
forem dois, um será amado e outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia vai nascer pra você e pra mim. Depende de aceitar Jesus ou viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá, em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora quem vai ocupar seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do céu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou na cruz. Os povos sempre já provaram que nos ama. Se o coração não for dele, não será